Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje de História e nós vamos falar sobre entradas e bandeiras, tá certo? Gostaria que vocês fizessem a leitura do texto, gravassem o áudio e colocassem no grupo. Aqui, está o mapa do Brasil atual, mas nós sabemos que nem sempre foi assim, né? Nós já estudamos que houve o Tratado de Tordesilhas, que ele era mais ou menos assim, certo? Esse lado pertencia a Portugal e esse lado pertencia à Espanha. Nós estudamos na aula passada que com a morte do rei Dom Sebastião, como ele não deixou herdeiro, houve então a União Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha era governado pelo mesmo rei que era Filipe II, certo? Então, nesse período, o Tratado de Tordesilhas ele não foi tão respeitado. Por quê? Porque os dois lados estavam sendo administrados pela União Ibérica, certo? O que aconteceu? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles primeiro começaram colonizando essa região, que é a região litorânea, porque eles vinham nas embarcações, Portugal fica nessa direção, eles vinham nas embarcações e começaram povoando essa região. Até as capitanias, quando eles dividiram em 15 lotes de terra, ficavam assim, certo? Mas eles ficavam mais nessa região. Eles tentaram escravizar os índios, só que os índios eles fugiam para o interior do Brasil porque eles conheciam muito bem. Vale lembrar que o Brasil nesse período, ele não era uma cidade, ele não tinha vilas, ele não tinha povoados, ele tinha sim aldeias indígenas, ele era um país onde tinha a maior parte era mata, ele não tinha cidades como hoje em dia. Então, quem conhecia bem essa região e quem sabia lidar com isso eram os indígenas. Os indígenas, eles eram especialistas nessa região, até porque eles são os nativos. Então, os portugueses, eles tinham dificuldade de entrar e de povoar o interior do Brasil, de explorar essas regiões, certo? Então, Portugal começou a fazer as entradas, a proporcionar as entradas. O que eram as entradas? Eram expedições, grupos de pessoas que entravam em direção ao interior do Brasil. Eles eram liderados, no livro de vocês vão ver que houve várias entradas e eles iam até o interior do Brasil para povoar. Essas entradas, elas eram financiadas por Portugal, pela corte. O rei de Portugal era quem financiava as entradas, certo? O que aconteceu? Só que percebeu-se, certo, que Portugal, ele não estava dando tanta importância para povoar o interior. E alguns homens, latifundiários, que são donos de terra, eles começaram a fazer expedições particulares, ou seja, eles mesmos era quem financiava as suas expedições. E essas expedições foram chamadas de bandeiras. O que eram as bandeiras? Um grupo de pessoas, elas entravam em direção ao interior do Brasil, certo? Para procurar riquezas. Tinha as entradas que buscavam, as bandeiras que buscavam escravos, Os indígenas fugiam para o interior, então elas eram patrocinadas por um dono de um engenho para que eles fossem recuperar os escravos que fugiram, certo? E tinha também as bandeiras que iam em busca de recursos, de riquezas, para explorar o interior do Brasil. As entradas, uma das diferenças é que as entradas respeitavam o Tratado de Tordesilhas, que é exatamente essa linha imaginária de que parte pertencia a Portugal e que parte pertencia à Espanha. Já as bandeiras, elas não respeitavam, elas passavam do Tratado de Tordesilhas. As condições de sobrevivência nessas expedições eram precárias. Por quê? Porque muitas vezes eles chegavam àquela região e eles tinham que procurar alimentos, eles tinham problemas de saúde, eles não tinham casa, eles tinham que construir cabanas,
certo? Eles procuravam acampar em regiões próximas a rios, né, para facilitar. E quando eles chegavam numa região, eles praticavam a agricultura. Eles plantavam alguns alimentos para que eles pudessem comer. Enquanto nascia, eles iam se alimentando de coisas que tinham naquela região, de árvores daquele tempo, daquela estação, certo? E isso causava que muitas pessoas morriam nessa aventura de colonização. Uma das bandeiras que ficou muito famosa foi liderada por Domingos Jorge Velho, que foi a que destruiu o Quilombo de Palmares, onde vários negros africanos fugiam dos engenhos para tentar a sobrevivência. Então eles iam para lá, e lá era como se fosse uma comunidade onde eles praticavam seus costumes, certo? Onde eles tinham sua alimentação, eles tinham sua liberdade. Então essa bandeira, ela destruiu o Quilombo de Palmares, certo? E outras bandeiras também que ficaram muito famosas foi a de Fernando Dias Paz. Por quê? Porque eles descobriram na região de Gerais, que na época era chamada assim, minas de ouro, que no caso se tornou uma grande riqueza explorada. Tanto é que hoje o estado é chamado Minas Gerais. Por quê? Porque existia uma grande quantidade de ouro naquela região. Então foi uma bandeira muito importante também. E tiveram outras que descobriram outros recursos, e uma das grandes importâncias das entradas e das bandeiras principalmente foi o povoamento do interior, porque até então o povoamento ficava apenas na região litoral. Agora é com vocês, vamos realizar a atividade da página 49 e 50, tá ok? Registra, coloca no grupo, que eu aguardo a contribuição de vocês. Um beijo, tchau, tchau!